teu Evangelho no livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos meditar nesta palavra. Hoje o Senhor tem algo diferente para nós. Aleluia, Jesus. O Senhor tem algo, aleluia, de bom para nós, neste momento que nós estamos aqui. Aleluia. Atos, capítulo 9. Os irmãos que estão com a Bíblia, os irmãos que estão com a sua Bíblia, encontrem a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Olha, irmão, olha, aleluia, a conversão de Saulo. Irmão, essa palavra me fez lembrar, aleluia, do meu primeiro passo que eu dei para Jesus. Aleluia. Essa palavra me fez lembrar o encontro que eu tive com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente, né, irmão? Até mesmo na igreja, ainda não estão, que não se converteram. Convenção é se converter, é aceitar, é receber o Filho de Deus como seu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou foi amém? Amém. Graças a Deus. Então vamos ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou de um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo em terra, e ele disse: quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que com ele estavam pararam, espantados, e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Amém? Amém. Graças a Deus, aceite. Aleluia. Irmãos amados, o tema dessa mensagem de hoje é o encontro com Cristo. Guarda bem essa palavra, ó. Não saia lá para fora agora, não. Não converse com o seu vizinho, não. As crianças, estou vendo uma criança aqui agora. As crianças, eu ia falar para não conversar, para não ter nenhuma aqui agora. Então, amém. Então agora é hora de reverência a Deus. É hora de ouvir a sua palavra. É hora de conhecer a grandeza do nosso Deus na nossa vida. Então, amados irmãos, eu lembrei, que eu disse há pouco, eu lembrei do meu primeiro encontro que eu tive com Cristo. Então aqui diz as Escrituras, diz a palavra de Deus para todos nós: Saulo,
respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu autorização. Irmãos, antes de acontecer alguma coisa com nós, aleluia, o inimigo, o adversário, ele tem que pedir permissão para tocar num dos ungidos do Senhor, para tocar nos filhos de Deus, para tocar nos descobridos do Senhor. Ele tem que pedir. O inimigo, o adversário tem que pedir permissão a Deus. Então, senão não vai acontecer nada na tua vida não, irmão. Minha irmã, você está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então Saulo, ele queria destruir a igreja do Deus vivo. Ele queria acabar com a obra de Deus que Deus tinha iniciado. Então ele estava perseguindo a igreja. Ele pediu autorização. Olha, precisa pedir autorização. Ele pediu cartas para os sacerdotes, pediu um documento assinado, oficializado, para poder prender, para poder matar, para poder perseguir a igreja do Deus vivo. E o sacerdote, inimigo de Deus, aqueles que crucificaram o Senhor, permitiu, assinou a carta, deu autorização. E Saulo, irmãos, um homem que nós já ouvimos falar muito da grandeza deste homem, da sua grande importância na obra de Deus. Ele fazia as coisas, irmão, com amor. Ele fazia as coisas com vontade. Mas ele não conhecia, aleluia, Jesus ainda. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava do lado errado, irmão. Aleluia. Ele precisava se chegar a Deus, que nem você se chegou. Então Saulo pediu essa permissão e foi para Damasco. Foi para uma cidade longe, que ali ele ouviu falar que tinha homens e mulheres de Deus, que ali tinha adoradores de Deus. Então era uma oportunidade que ele tinha para matá-los, para prendê-los, para atrapalhar a obra do Senhor. Então Saulo, junto com uma equipe, junto com os guardiões, com várias pessoas, não está falando soldado aqui não, ele está falando de uma comitiva de homens que tinham o mesmo propósito, o mesmo desejo de destruir a obra de Deus. Então eram vários homens sanguinários, irmão. Estava do lado de um homem também que não tinha sentimento pelo cristão, por amor, pela obra de Deus. Então o que aconteceu? Eles foram para uma viagem, foram bem distante, estavam lá indo para Damasco. Eles estavam com grande fúria, eles estavam com grande desejo, eles estavam querendo aproveitar aquela oportunidade, aonde ali tinha muitos cristãos, e eles iam fazer uma coisa terrível ali naquele lugar. Então ele estava indo no caminho, cada vez mais com pressa, cada vez mais com desejo de chegar rápido para acabar com aqueles irmãos. Mas de repente, irmão, a Bíblia fala que as coisas acontecem de repente. Não é no tempo do homem, não é a hora que você quer, não é o desejo do seu coração que vai ser realizado, mas sim a vontade daquele que nos deu a vida, daquele que nos guia, daquele que conhece o nosso interior. É no seu tempo que as coisas acontecem na nossa vida. Aleluia. Então Saulo ia ali tranquilamente. De repente, irmãos, uma luz, a Bíblia fala que uma luz de repente cercou aquele homem, Saulo de Tarso. E ele de repente, ele estava em cima do seu cavalo, do seu animal, e caiu por terra. Ele caiu, porque ele estava viajando. Ele não estava a pé não. Ele estava ali querendo chegar logo para
prender as pessoas, os cristãos. Então ele caiu no chão, irmão. Quando ele caiu no chão, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Por que você está me perseguindo, Saulo? E ele disse: quem és tu, Senhor? Aleluia. Irmãos, naquele momento estava acontecendo algo maravilhoso. Jesus estava falando com aquele homem, e Jesus também está falando com a igreja. O Senhor está falando comigo, com você, está falando com nós. Neste momento, aleluia. Eu sou Jesus. Eu sou aquele que você está me perseguindo. Glória a Deus. E Saulo não sabia quem era. Aleluia. Mas nós conhecemos o Senhor, porque nós tivemos um encontro com Ele já. Então Saulo ali, tremendo, irmão, a Bíblia fala que ele começou a tremer, de medo, de pavor, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele naquele momento. Então muitas vezes, quando nós estamos em aflição, quando nós estamos sem orientação, quando nós estamos sendo perseguidos por adversário, parece que nós ficamos cegos, nós não temos uma direção. Aleluia. Nós não sabemos o que fazer. Mas, irmãos, Paulo naquele momento estava ali curioso, estava ali trêmulo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Aleluia. Dura para ti recalcitrar contra os meus erguilhões. Então ele falou: olha, a peleja que você está fazendo, viu? O que você está fazendo não é bom. Vai ser duro para você enfrentar Jesus, o seu exército diante. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia quem estava perseguindo, e Jesus se revelou a ele, como ele está se revelando a você. Aleluia. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, foi o Senhor que te trouxe para conhecer Ele, para saber que Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. E Saulo, ali tremendo, aflito, irmãos, desesperado, ouvindo a voz do Senhor naquele momento. E aí, irmãos, Jesus falou para ele aquelas palavras, e ali todo mundo viu, irmão, todo mundo ouviu aquela voz. Aleluia, porque aquela voz era do Filho de Deus. Todo mundo ouviu, irmão, e hoje você está ouvindo a voz do Senhor. Aleluia, os cânticos já falou no seu coração, os testemunhos já alegrou a tua alma, aleluia. O que você está esperando? Para onde você vai? O que você vai fazer? Não tem para onde correr. Paulo estava no chão e o Senhor mandou ele se levantar. Levanta daí, aleluia, porque você é um escolhido. Levanta agora, aleluia, e vai para Damasco, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita. Lá tem alguém, aleluia, aleluia, vai lá e vai falar com alguém lá, aleluia. Aí Saulo se levantou, irmão. Irmão, quando a gente não conhece Jesus, a gente não sabe de nada. A gente não sabe o perigo que nós estávamos enfrentando nas mãos do adversário. Então, irmãos, Saulo foi levantado, naquele momento, foi levantado pelas mãos e guiado, irmão, pelas mãos, porque ele não enxergava nada. Tem pessoas, irmão, que estão no nosso meio, não conseguem ver a verdade, não conseguem, aleluia, olhar para Jesus, não consegue fazer a vontade de Deus, não consegue fazer os mandamentos do Senhor com perfeição, prefere mais as coisas do mundo do que as coisas santas do Senhor. Então, Paulo, naquele momento, ficou 3 dias, irmão. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias só orando, aleluia, aleluia, só orando. Ele ficou 3 dias sem comer, irmão. Sabe por que Saulo ficou cego? Porque a Bíblia diz que é o que ele viu Jesus.
Quem vê a glória de Deus não consegue se controlar, não consegue ficar de pé, não consegue, aleluia, ficar, aleluia, de pé, vai para o chão, irmão. E Saulo viu o Filho de Deus, aleluia. De repente, aquela luz entrou na tua alma, como também entrou na minha, na tua, e também vai entrar na daqueles que não conhecem o grande amor de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, aí Saulo foi precipitado. Quando chegou lá, todo mundo ficou preocupado, todo mundo ficou com medo. Esse homem na minha casa, Ananias, quando viu esse homem aqui na minha casa, na casa de Judas teve que receber aquele homem, porque quem levou ele lá falou que foi Jesus que mandou ele na casa dele. Jesus. Foi Jesus que mandou ele lá na casa daquele homem. Jesus quantas vezes tem mandado os anjos na tua casa para te proteger, aleluia, para te livrar do adversário, para te livrar da morte, das doenças, das enfermidades, e você não tem percebido que o Senhor é contigo, que o Senhor está ao teu lado de dia e de noite, porque Ele é a tua fortaleza, aleluia. O Senhor que te guarda, Ele guarda a tua alma, Ele guarda o teu espírito. Então ali, naquela mesma noite, Jesus falou, sabe com quem agora? Tinha falado com Saulo, agora ele falou com Ananias. Irmão, fazer a vontade de Deus é difícil, precisa ter coragem, precisa ter firmeza, precisa ter posicionamento. Quando Jesus falou para Ananias, vai lá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, tem alguém lá que está te esperando. Tem alguém lá que está te esperando. Vai lá. Ele chama Saulo. Falou o nome dele. Ele chama Saulo. Ananias, naquele momento, irmão, viu uma missão difícil, viu uma tarefa impossível. Falou: Saulo, irmãos, foi a mesma coisa que falar assim, ó, é o diabo, é Satanás. Quando falou que era Saulo, ele falou: mas Senhor, irmão, Ananias teve essa coragem de ouvir a voz de Deus, Jesus falando com ele falou: mas Senhor, eu ir na casa de Judas, Saulo está lá, aquele homem é perigoso. Olha, foi a primeira coisa que ele falou, que ele é perigoso. Quando a gente sabe que a pessoa é perigosa, um criminoso que persegue as pessoas e mata e leva preso. Não vou não, porque eu não sou criminoso. Eu sozinho você vai ter que ir lá naquela casa. Irmãos, Ananias falou: mas Senhor, eu vou lá, Senhor. Ele ficou com medo. Como muita gente tem medo, né, irmão? Tem medo na hora do perigo, tem medo de enfrentar a realidade, tem medo de fazer a vontade de Deus, tem medo de fazer a obra de Deus, tem medo de ajudar a obra do Senhor, porque sabe que a recompensa vem do Senhor, não vem do homem. Então, Ananias não queria ir, não, irmão. Como muitas pessoas não querem fazer a obra de Deus. Mas eu não vou pregar hoje, eu não vou fazer visita hoje, eu não vou evangelizar hoje, eu não vou naquela igreja. Começa a colocar defeito, começa a colocar desculpa. Eu não vou lá porque lá não é bom, lá não tem isso, lá tem aquilo, tem pessoas que eu não gosto, lá não é, irmão. Não é assim que o Senhor te quer. O Senhor te quer renovado, transformado. O Senhor quer que você melhore, que você seja uma pessoa perfeita, um perfeito adorador que faz a sua vontade. Então Ananias falou: vai lá, Ananias, porque aquele homem eu escolhi ele. Aí Jesus falou para ele: foi eu que escolhi. Agora eu quero ver. Jesus falou: eu que escolhi aquele homem para ser um vaso. Olha, irmão, um perseguidor, um homem cruel, um homem inimigo. O Senhor foi lá
escolheu uma pessoa de um mau caráter. Foi buscar o pior que tinha, o maior inimigo do povo de Deus. Esta é a realidade. Foi buscar lá. E falou que ele era um vaso. Ele é um vaso escolhido. Você lembra? Você lembra quando o Senhor te escolheu? Mas, Senhor, eu não sou merecedor. Senhor, eu estou cheio de vício. Senhor, eu faço tanta coisa errada. Ah, Senhor, eu não posso. Mas o Senhor falou: eu te escolhi. Levanta a tua mão agora, que eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu te escolhi para fazer a minha obra, para fazer a diferença, para ir trabalhar na minha obra. Então, aí a Ananias falou: eu escolhi a melhor. Vai lá, porque ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele como é duro. Como vai ser duro, vai ser difícil ele fazer a minha obra e fazer a minha vontade. Irmão, tem que pensa que chega na igreja, nossa, cheio de problema, cheio de doença, cheio de enfermidade. Quando chega aqui, fala assim: nossa, ainda continuo com problema. Eu aceitei Jesus, mas as coisas não mudam. Eu aceitei Jesus, mas a minha história não muda. Eu estou na mesma situação. Até quando, Senhor? Davi falou isso. Antes de você falar, Davi falou lá: o Senhor, os meus inimigos me perseguem, de dia e de noite, eles querem a minha alma, eles querem me matar, Senhor, eles querem a minha destruição, Senhor. Até quando, Senhor, eu vou suportar? Até quando eu vou passar por isso? Mas tem um momento certo. Aí aquele homem, tem pessoas que eu estava falando, que chega aqui na igreja, irmão, e pensa que as coisas têm que ser do jeito dele. Foi que nem eu. Foi que nem eu. Eu cheguei aqui, vi aquelas irmãs de véu, achava bonito. Era um sinal de santidade. Coisa linda, irmão. Quando eu chegava aqui na igreja, aleluia, a graça do Senhor me envolvia. O poder de Deus me dominava, a unção do Senhor caía sobre mim e a minha alma se alegrava, aleluia. Quando vi aqueles irmãos de paletó, ou assim, de camisa social, assim, tudo ataviado, tudo diferente, irmão. Quando eu via, falei: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar, não. Esse não é meu mundo. Eu gostava de coisas da moda. Como muitas irmãs, como muitos irmãos, não é verdade? Eu gostava de coisas da moda, porque da coisa da moda, todo mundo nota nós, né? Quando chega uma pessoa com vaidade na igreja, com uma novidade, uma coisa da moda, todo mundo olha, né? Tem mulher que acha bonito: olha, você ficou bem com essa roupa, mas está mostrando tudo, está mostrando as suas indecências, está mostrando que não tem santidade perante o Senhor. Aleluia. Deus não gosta dessas coisas. O Senhor te chamou para mostrar para você fazer a diferença no mundo. Aí, então Jesus falou para Ananias: olha, esse homem vai sofrer, Ananias. Você não espera para ver, Ananias. Esse homem vai sofrer tanto na vida dele. Tudo o mal que ele fez para a minha igreja, todo o mal que ele fez pelo meu povo, eu perdoo. Aleluia! Eu perdoo, porque o Senhor é misericordioso, mas ele vai pagar o preço. Ele vai pagar o preço, porque ele perseguiu a minha igreja, ele perseguiu os meus escolhidos, ele matou aqueles que eram meus e hoje estão comigo. Mas ele vai pagar o preço, irmão. Tem gente pagando preço na igreja. Eu já paguei preço na igreja, ainda pago ainda. É só fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que andar debaixo da mão de Deus. Nós temos que estar debaixo da graça de Deus, da santidade de Deus. Porque foi as pessoas escolheram Deus. E o preço maior está por vir, que é a coroa, que é o nosso prêmio, por ter combatido um bom combate, por ter sido fiel. Ó, irmão, não perde nada.
trabalho, fazendo a vontade do Senhor e guardando os seus mandamentos. Nós teremos a nossa realidade. Jesus Cristo. Todo mundo hoje nota, todo mundo hoje vê, a gente anda na rua, você é crente, você tem uma serva de Deus, todo mundo conhece, porque o mundo está diferente. O mundo lá não é nosso, o nosso mundo é aqui, na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Então, Jesus, então, deu uma autorização para Ananias. Ananias não queria ir, irmão. Deus abençoe. Dá licença. Então, Ananias não queria ir. Mas Ananias não pensou duas vezes. Falou, não, o Senhor falou que ele vai, que ele é um vaso, ele é um vaso escolhido. E falou também que ele vai pagar um preço, que ele vai sofrer, aleluia. Eu vou. Aí quando chegou lá, irmão, quando Ananias chegou lá, aleluia. Ananias, quando entrou naquela casa, eu vou até ler aqui, ó, para vocês verem que não é conversa, não. Está escrito na palavra de Deus. O que está escrito aqui é verdade. E nós temos que aceitar e receber. Então Ananias foi. A palavra diz assim, ó, no versículo 17: Ananias foi, tomou coragem, sozinho, não precisou de ninguém para ir com ele, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem um guardião de anjo. Quem tem Jesus pode andar na rua, qualquer horário que o Senhor protege, que o Senhor livra. Ananias foi, sabendo que aquele homem era um perigoso, sabendo que aquele homem estava com uma grande comitiva, sabendo que aquele homem estava ali fazendo uma obrigação. Ele pediu ordem para prender o povo ali. Ananias estava correndo um risco, mas ele falou, mas mesmo assim eu vou, nós temos que enfrentar a realidade, nós temos que enfrentar, irmão, aquilo que é difícil também, não são as coisas fáceis. Então Ananias falou, eu vou. Então, quando Jesus chegou, Ananias foi e entrou na casa. Aí no versículo 17, e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse. Ananias, quando entrou, viu aquele homem, colocou a mão sobre ele. Aleluia. Olha a importância, irmão. Olha, aleluia. Minha mão parece que esquentou agora, meu Deus do céu, amém. Amém. Esquentou, deu um calor na minha mão. Olha, meu país deu um calor na minha mão. Irmão, nós estamos debaixo da potente mão de Deus. É ela que nos protege, é ela que nos abençoa, é ela que nos dá força quando estamos lá embaixo e que nos tira do fundo do poço. Então, Ananias colocou as mãos santas sobre ele e disse-lhe, olha uma coisa linda. Ananias estava com medo daquele homem. A palavra fala que Ananias estava com medo dele. Então, quando Jesus falou com Ananias, ele disse, irmão Saulo. Olha, irmão, Deus trabalhando. Esse que é Deus, irmão. O coração de Ananias foi transformado e Ananias aceitou que aquele homem era um vaso. Foi escolhido por Deus para fazer a obra. Aleluia. Então Ananias falou, irmão Saulo, o Senhor Jesus, olha que gostoso, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver. Irmão, que coisa linda, que palavra, quando Saulo ouviu aquelas coisas, o coração dele que pulava de alegria. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando chamou ele de irmão Saulo. Olha a conversão, irmão. Olha Jesus trabalhando na vida daqueles dois homens. Um perseguia, um era pecador e o outro era santo que não queria fazer a vontade de Deus. Ele me enviou aqui para me colocar as mãos sobre você e ser curado. A cura, irmão. Tem gente que está correndo atrás de cura. Eu sei. Tem pessoa que vem na igreja para ser curado. Faz campanha para ser curado. É, irmão. Tem gente que vem na igreja, faz campanha para prosperar. Eu quero ficar rico. Aleluia. Eu quero um trabalho. Eu quero uma roupa nova. Eu quero isso e aquilo.
eu quero uma casa. Pegue tanta coisa para o Senhor. Só esquece de pedir uma coisa, que é o mais importante. Salomão pediu, Deus falou para Salomão: Salomão, tudo que você me pediu, tudo, Salomão. Salomão achou graça diante de Deus. Se hoje, o Senhor está falando com você, eu te dou tudo que você quiser. É a palavra que está falando. Te dou tudo que você quiser, que você acha que é importante, que acha que você precisa. Eu vou te dar agora, e a abundância. Não precisa me responder agora não. Responde para o Senhor. Não precisa me responder não. Quando Deus fez essa pergunta para Salomão, será que alguém sabe o que foi que ele pediu? Sabe? O quê? Ixi, um monte de irmão falou. E se eu apertar muito, a igreja toda vai falar. Pediu que é sabedoria. Não pediu ouro, não pediu prata, não pediu vingança contra os inimigos, não pediu poder. Ele só pediu sabedoria, irmão, para fazer o quê? A vontade de Deus, dirigir o povo de Deus. Então, irmão, tem gente que está correndo atrás de coisas erradas. Você tem que correr atrás da coisa certa. Você tem que estar do lado do povo de Deus, do lado certo. O que foi que Ananias falou para ele? Eu vim aqui para você ser curado. Não foi? Mas se você examinar um pouco mais para baixo, ele fala assim, para que você torne a ver e seja, você vai ser curado. Eu vou te dar a bênção. Mas só que eu quero uma coisa de você. Deus exige algo de nós, como exigiu de mim. E até hoje eu procuro servir o Senhor com alegria. Dar o meu melhor para o Senhor. Aleluia. Até hoje, desde quando eu tive um encontro com Cristo. Eu não vou falar quanto tempo faz, mas eu falo, irmão, faz tanto tempo. Você também dizer que você também, que está começando agora. Porque quem está 1 ano, está 2 anos, está 20 anos, está 30 anos. Acho que eu sou mais velho aqui, deixa eu ver, eu não vou falar, não. Tem um conservador do meu lado. Não, tem gente que está mais antigo do que eu, na graça do Senhor Jesus. Está na graça, irmão, do Senhor Jesus. Então, a coisa mais importante foi que Ananias foi levar para ele, não foi a cura. Ele precisava de ser curado para poder enxergar a luz do dia e falar o milagre que Jesus fez na vida dele. Mas o que ele precisava naquele momento, o que nós precisamos todo instante, está escrito aqui também, eu vim aqui para que você veja e seja cheio. Ele era agora um vaso, não é? Quem é vaso vai entender o que eu estou falando. Quem é vaso aqui vai saber, vai entender a minha conversa. Vai ser cheio. Se eu perguntar, você vai me responder. Eu já até sei a resposta. Vai falar, eu sei, você está querendo falar, mas não fala. Segura aí. Segura para você, fica com você e faça o que o Senhor está tocando no seu coração. Eu quero que o Senhor hoje vai te curar, o Senhor hoje vai te libertar, o Senhor hoje vai te dar vitória, o Senhor vai te ajudar em todas as coisas que você precisa. Mas o que você precisa mais do Senhor é ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha que glória, que maravilha, milagre, várias glórias a Deus. Aleluia, mas é difícil, irmão, para ser cheio do Espírito Santo. Se eu vou perguntar para ela, você é cheio do Espírito Santo? Ela fala, sou. Eu sei, essa irmã passou uma grande prova. Essa irmã, ela tem que se santificar todo dia do Senhor. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, eu tenho a receita. Quem quer a receita? Olha, tem que levantar um pouco. Eu também quero. E a receita o Senhor me revelou, o Senhor me ensinou. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você encher o vaso. Eu já ouvi aqui, eu não sabia. Para encher um vaso, precisa o quê? Esvaziar. O presbítero falou, esvaziar. Tem que esvaziar. Então, nós temos que esvaziar o vaso para ser
cheio. Ser cheio do quê? Do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, precisa fazer o quê? Quem sabe? Quem sabe? Não vou falar, não posso fazer isso não. Para ser cheio do Espírito Santo, precisa de santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Você só enche o vaso se você se santificar. Se você se santifica, você se chega mais perto do Senhor. Se você se santifica, você é uma pessoa humilde, uma pessoa do coração de Deus. Aí você começa a se santificar, o Senhor começa a te encher. Você começa a sentir virtude, coisa que poucas pessoas sentem. É a virtude do Senhor. Irmão, o dia que você sente isso? Irmã, o dia que você sente isso, você vai querer se santificar a tua vida todo dia, porque não tem coisa melhor do que a gente encher o vaso, do que ser santo na presença do Senhor, porque quem está santo na presença do Senhor está sempre em oração, aleluia, está sempre em comunhão, está sempre fazendo a vontade daquele que fez uma grande obra na sua vida. Então, o segredo é esse, irmão, é a santidade. Amém? Então Saulo, irmão, ficou curado naquele mesmo dia. Ficou liberto daquele espírito que estava no coração dele, irmão, que fazia ele perseguir o povo de Deus para matar, para prender, para destruir, irmão. Tinha um espírito no coração dele. Aleluia. Então, quando ele foi transformado, aquele espírito foi embora. E hoje nós somos nova criatura na presença do Senhor. Que Deus abençoe a cada um e que o Espírito de Deus, irmão, possa lhe fortalecer e encher da graça do Senhor. Vamos agradecer então essa mensagem, orando ao Senhor.